Seja bem-vindo ao nosso curso Liderança de Resultado, ou Neuroliderança, que eu posso dizer que é a mesma coisa. E hoje nós vamos ver sobre feedback. Nessa aula nós vamos ver sobre feedback. O que é um feedback? Um feedback é uma palavra inglesa, né? Americanizada, e que quer dizer nós darmos o retorno, né, para o nosso colaborador, a ponto de contribuir para o melhor crescimento dele e da organização. E nós vamos ver sobre os 3 tipos de feedback. E também, logo após, nós vamos ver sobre um dos feedbacks que é mais usado, que é o feedback sanduíche. Vamos falar sobre os 3 tipos de feedback. Feedback neutro, o feedback negativo e o feedback positivo. Vamos começar pelo feedback neutro. Tá? Eu vou pegar aquilo só para me guiar aqui. Vamos falar sobre o feedback neutro, né? Só um pouco. O feedback neutro, né? O feedback neutro é aquele feedback na qual o líder ele chama porque o líder quer pegar e tá vendo que tem algo que não está saindo da forma programada ou não está da forma que ele gostaria que fosse. Então, o que o líder faz? O líder vai lá e ele chama o colaborador, ou chama todos eles juntos, né? E ele dá um feedback, ou melhor, ele arruma uma maneira para que o colaborador entenda e compreenda a importância do seu trabalho, da sua tarefa e o quanto que ele é importante para essa organização e que se ele não desempenhar o papel dele, ele vai automaticamente prejudicar com ele próprio, prejudicar com a sua equipe e prejudicar com a organização de modo geral. Mas no feedback neutro, o líder ele teria que fazer esse papel, conforme eu falei antes. Mas no feedback neutro, o liderado ele chega lá e o líder ele começa a falar, faz volta, enrola, fala de outros assuntos, fala de qualquer uma outra coisa, mas não fala o que tem que ser falado e da forma que tem que ser falado. Até que o tempo do feedback ele passou. E aí, então, o colaborador ele vai para o seu posto de trabalho, ou ele vai para casa, ele vai fazer aquilo que ele estava proposto a fazer após o feedback. Normalmente, quando os colegas sabem que o colaborador passou pela avaliação, os outros colaboradores chegam, e aí, como foi a tua avaliação? E aí o colaborador disse, não sei, não compreendi nada. Que vai ter vou ver se consigo colocar uma figura aqui do lado, mostrando o colaborador que não entendi nada. Não me fez nem mal e nem bem, e não sei nada. Então esse é o feedback neutro. Depois tem o feedback negativo, tá? Aonde o colaborador, aonde o líder teria essa missão de fazer com que o liderado ele passasse de um ponto A para o ponto B, para o bem da equipe e da organização. Mas ele chega ao seu líder naquela hora
E o líder, ele pega e automaticamente o líder já tá com os ânimos alterados e chega para ele e descarrega todos os pontos fracos dele, dizendo que tu sempre erra, eu já estou cansado, não sei o que eu vou fazer. Então, mostrando só os pontos negativos da pessoa. E dá uma bronca e diz, olha, tu melhora ou não sei o que eu vou fazer a próxima vez. E dá uma bronca. Ok? Para algumas pessoas, ainda que negativo, funciona às vezes. Tem pessoas que precisam mesmo de uma bronca para se alertar. Tá? Mas quando isso é feito de maneira geral, que o líder sempre reclama quando ele está com os ânimos em alta, e nunca mostra os pontos bons, só mostra os pontos ruins, sempre, 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 isso aí se torna um feedback negativo. E a pessoa, ela vai cada dia, tudo que é negativo, vai nos deixando cabisbaixo. E a gente vai abaixando a guarda. Chega um ponto que o desânimo bate. E o que era para aquele colaborador aumentar o seu ritmo, ele começa a diminuir o ritmo. O que era para aquele diácono aumentar o seu ritmo, ele diminui o seu ritmo. O que era para aquele líder, né, que de louvor, aumentar o seu ritmo devido às pauladas, ele começa a cair. E assim vai indo. Porque não mostra os pontos bons. Mostra só os pontos negativos. Então esse é o feedback negativo que vai levando o colaborador a um lado de definhar, até que não há um outro jeito. Ele, o próprio líder, desliga o colaborador, ou o próprio colaborador ele se desliga. Então esse foi o feedback negativo. Agora a gente vai ver o feedback positivo. O feedback positivo é aquele em que o líder consegue os seus resultados e que o liderado se sente valorizado, tá? E que ganha mais gás e que sai fazendo com uma rapidez maior ainda. E sai feliz com os olhos brilhando após ter passado pelo feedback. Ok? Esse é o positivo. E aí tem um modelo de feedback positivo que é chamado feedback sanduíche. Sanduíche. E aí eu vou colocar depois aí no lado para que você possa ter essa visão do feedback sanduíche. Ele vai aparecer em um dos lados, tá? Provavelmente esse lado de cá ou o lado de lá, eu não sei ainda. Mas ele vai aparecer aí a imagem ou ele vai aparecer no meio da tela. Feedback sanduíche. Como é que é o feedback sanduíche? Imagina um pão, tá? Tá ali do lado, aqui tem o pão. Tem os ingredientes no meio, né? Tem o pão, tem os ingredientes no meio. E aqui em cima tem o outro pão. Então, primeiro você coloca o pão de baixo. O que seria esse pão de baixo? Que é o feedback positivo. Você vai falar, ou melhor, o feedback positivo, tipo sanduíche, ele tem 3 partes. É o positivo, o construtivo e depois o positivo, de novo em cima. O positivo, a primeira partezinha do pão ali embaixo ali, as coisas boas que o colaborador ele já fez, quanto que ele já contribuiu, falar pontos positivos dele, que sejam verdades. Todas as pessoas
por mais que o trabalho delas não seja assim tão bom, ela já fez alguma coisa boa e ela tem nela características boas, como, quem sabe, como que ela escreve bem, como ela ajuda os seus amigos, ou como ela cuida alguma coisa, algo que seja verdade, porque a pessoa sabe quando o líder está falando a verdade ou o líder está só passando alguma coisa para fazer com que o colaborador ele fique melhor ali. Não, não. Falar a verdade. Identificar na pessoa coisas boas nela e coisas boas que ela já fez. E o quanto que ela agrega. Ok? Pronto. Valoriza. Aí depois, os ingredientes no meio, o que o líder ele fala? Pontos a melhorar. Quer dizer, nunca vai dizer assim, tu tem errado, tu erra sempre aqui. Não, não, não. Isso é negativo. Isso é negativo. É pontos a melhorar, visando o crescimento pessoal e profissional. Então, no meio, entre um pão e o outro, você vai agregar a ele quais são os pontos que você tem visto que, se ele melhorasse, ele conseguiria alcançar os seus resultados mais rápido. Porque é para isso que o líder está ali. Ele está ali para fazer com que as pessoas alcancem resultados. Não é para concorrer com eles, não é para pegar, humilhar, não é para fazer mal. Não, não, o líder está ali para fazer com que a sua equipe ela realmente cresça. Então, por que não olhar os pontos que tem que melhorar? Então, pontos a melhorar, visando o crescimento pessoal e profissional do colaborador. Simplesmente assim. Tá? Depois que você já botou o primeiro pão, falou das coisas positivas do colaborador, agora você já falou os pontos a melhorar, tá? Agora você vai fechar o sanduíche com o pão de cima com chave de ouro, tá? Você vai mostrar ou reforçar os valores que o colaborador tem, o quanto acredita na sua evolução, tá? Você pode perguntar o que o colaborador espera da instituição e que você vai ajudá-lo, né, a chegar aonde ele espera. Trazer uma esperança ao colaborador, ao seu liderado. Não, deixa que eu falo com o pastor acerca disso que você quer. Deixa que eu falo com o gerente acerca disso que eu tenho visto que você quer. Tá? Mas, né, tu melhorando tais pontos, tu me ajuda eu a te ajudar junto ao gerente, junto ao diretor, junto ao pastor. Mas como é que eu vou chegar para ele e eu vou pedir para ele alguma coisa se ele vai, na hora ele vai me jogar em rosto que você está chegando atrasado? Quer dizer, esse é o feedback positivo, é o feedback tipo sanduíche. Tá? Então, aqui a gente viu hoje o quê? Os 3 tipos de feedback. O feedback neutro, negativo e positivo. Depois nós vimos também o feedback positivo. Ele é formado por 3 partes. Primeira parte baixo, né? É o positivo, no meio construtivo, né? E depois é o positivo reforçado,
em cima, mostrando ao colaborador que você quer ajudar. Creio que me tornei claro, né? Se não foi claro, você pode fazer as perguntas. Então, esse foi a nossa aula sobre feedback. Toda instituição, ela depende que os líderes dê bons feedback. Não é fácil, é difícil tu ter que dar feedback aos colaboradores. Quando você cria um sistema para feedback, se torna um pouco mais fácil. Por exemplo, a cada mês tem um feedback, né? Tem ali o discipulado, que somos nós ali, que a gente tem mensalmente, a gente tem o discipulado, eu tenho com os meus líderes. Então, a cada mês, se sabe que vai se passar por um processo, mas não é um processo de avaliação, mas é um processo em que você se torna um mentor, que você não está ali para criticar os resultados, você está ali para mentorear essa pessoa a alcançar resultado melhor. Então isso vai se tornar um hábito. Todos os meses eu vou passar pela mentoria do meu pastor. Todos os meses eu vou passar pela mentoria do meu líder. Todos os meses eu vou passar pela mentoria do gerente meu, que vai estar me ajudando, avaliando os meus pontos que eu tenho que melhorar. E eu criei esse processo para liderar o meu grupo. E está aí uma grande ideia para que você possa criar esse processo de feedback para a sua equipe. Ok? Espero ter contribuído com a sua vida nessa aula sobre feedback.